Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de Sociologia, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos discutir um dos principais conceitos da atualidade, a globalização e o conceito de mundo líquido, e suas consequências ou os efeitos colaterais para o mundo. Vamos lá? Para a gente começar a falar sobre essa temática tão importante que é a globalização e da qual todos nós estamos inseridos e que, portanto, é crucial para qualquer pensamento relacionado à ideia de um projeto de vida. Então, a gente precisa ter em mente alguns aspectos desse conceito. Ao falar em globalização, alguns vão utilizar o conceito de mundialização do capital. Nós estamos falando o quê? De um processo de integração econômica, que nas últimas décadas se intensificou de uma forma bastante ampla em todo o mundo. Vamos perceber também que há outras pessoas que vão dizer que esse processo ele começa muito antes, mas não estamos aqui para falar sobre essas teorias, mas especificamente dessa globalização da qual nós estamos inseridos, essa do final do século XX e início do século XXI. Ora, para realizar um projeto de vida pensando efetivamente dentro desse contexto, a gente precisa entender a própria dinâmica dentro do mundo. Afinal de contas, a impressão que nós temos é que o mundo ficou muito menor. Além disso, os meios de comunicação, eles se tornaram extremamente intensos e a própria existência da internet criou literalmente uma revolução. Portanto, dentro dessa perspectiva, realizar um projeto de vida tem que ter em vista esse contexto da qual nós estamos inseridos, por causa dessa dinâmica envolvendo a integração econômica, que obviamente vai perpassar também a própria integração cultural. Mesmo que em alguns países a gente vai ter uma predominância da cultura sobre os outros, como é o caso da própria cultura estadunidense. Para falar de globalização, e se um dos seus pilares é a própria integração econômica, aqui já é um ponto bastante importante sobre uma própria posição que você vai ter perante o mundo. Ora, essa posição envolve um aspecto econômico. Que tipo de modelo econômico você acha que é importante para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional? É um modelo econômico onde o Estado passa a ser o agente de bem-estar social da sociedade, o que a gente chama de welfare state ou keynesianismo, ou é um modelo econômico liberal, aquele onde a iniciativa privada ela acaba tomando conta de grande parte das próprias relações econômicas? Ou é o próprio neoliberalismo, uma versão mais radical da própria economia liberal e que envolve uma liberdade plena entre as pessoas, mas que obviamente traz uma série de consequências para a própria sociedade. Então, dentro desse contexto de mundo globalizado, um dos pontos cruciais é você ter uma posição sobre qual política econômica você acredita que você possa ter um melhor desenvolvimento, tanto dos pontos de vista como ser social e desse ser social dentro aí de uma determinada profissão. Ora, dentro desse mundo globalizado, nós temos atualmente um conceito bastante utilizado dentro da área das ciências humanas e que se tornou muito popular entre os próprios meios de comunicação. Eu estou falando do conceito de mundo líquido, criado aí pelo famoso sociólogo Zygmunt Bauman. Bauman, ele acaba pegando e criando esse conceito a partir daquilo que ele está vendo dentro desse mundo globalizado, que é o quê? Um mundo onde nada permanece o que é. Tudo está numa constante transformação. Tudo é extremamente maleável. E como o próprio conceito diz, tudo é líquido, nada é sólido. E aqui, portanto, cabe uma pergunta que é crucial. Nesse mundo onde nada é mais sólido, onde nada é feito para durar, como é que nós podemos realizar um projeto de vida? Para isso, existe uma necessidade
obviamente, de pensar as ações que nós temos de uma forma em que ela seja permanente e não efetivamente líquida, como o mundo acaba nos mostrando. E você daqui a pouco vai entender o porquê dessas questões. Solta a vinheta de curiosidade para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre o mundo líquido moderno de Bauman. Outro pensador que nos ajuda a entender o mundo contemporâneo é um sociólogo polonês radicado na Inglaterra chamado Zygmunt Bauman. Bauman é um escritor bastante profílico, ele tem trabalho já desde os anos 60, 70, mas a partir dos anos 90 ele começa a desenvolver uma ideia que me parece muito interessante para entender o mundo moderno, de que nós vivemos no que ele chama de uma modernidade líquida. E ele usa essa metáfora do líquido porque um líquido é algo que muda de forma o tempo todo, então ele não está jamais preso numa única forma, ao mesmo tempo que ele conserva algumas das suas características. É justamente esse paradoxo, esse conflito entre características que não mudam e uma mudança constante que ele usa a metáfora do líquido para explicar. E ele vai mostrar que a vida humana na contemporaneidade se caracteriza justamente por isso. Todos nós estamos o tempo todo vinculados a alguns componentes que não mudam. Ao mesmo tempo, essas mesmas relações o tempo todo são forçadas ou são estimuladas a mudar, são estimuladas a se transformarem. Talvez um exemplo dessa modernidade líquida possa ser visto nos nossos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos afetivos. Se você pegar um século e meio atrás, casamento, o relacionamento era para toda a vida. Atualmente, a própria noção de relacionamento ela já está muito mais fluida. Você pode casar, claro, mas além do casamento, você pode simplesmente morar junto, sem necessariamente aquele compromisso rígido, aquela rigidez pré-moderna. Morar junto é um exemplo da modernidade líquida, mas o melhor exemplo talvez seja o verbo ficar. Nada melhor do que ficar para entender o que é a modernidade líquida. No ficar, ao contrário do namoro, ao contrário do casamento, até ao contrário do morar junto, para ficar você não precisa estabelecer nenhum vínculo mais profundo. Se você ficou hoje, você não precisa necessariamente ficar amanhã. É um relacionamento, então estamos dentro de uma permanência, mas você não precisa criar um vínculo mais forte. Então, esse conflito entre a nossa busca pela permanência e uma impermanência constante, para ele é uma das grandes fontes de angústia do ser humano contemporâneo. Dentro desse aspecto do mundo líquido de Bauman, eu coloquei aqui para você 3 características que são cruciais e que podem te ajudar no desenvolvimento desse seu projeto de vida. A primeira delas é a famosa vida líquida. Vida líquida essa que, como Bauman coloca muito bem, é aquilo que aparece especialmente dentro das nossas relações existentes nas próprias redes sociais, né? Onde tudo acaba se dissolvendo de uma forma extremamente rápida. Basta a gente dar um delete e a gente apaga tudo aquilo. Como que isso acaba afetando a nossa própria vida? Há uma passagem bastante interessante de uma entrevista desse pensador que eu acho que serve, né, como um exemplo para você, que é quando perguntam para ele quantos amigos ele tem. Bauman faleceu há pouco tempo com mais de 80 anos e ele disse que ao longo de 80 anos de uma vida ele teria provavelmente de 5 a 10 amigos. Caberia, portanto, nas suas 2 mãos. E quando ele pergunta isso para um jovem, o jovem leva um susto, porque ele fala, como você só tem isso de amigos? Eu tenho 600, 700, 1000 amigos. Esse tipo de relação que para nós pode parecer bastante comum, não é comum. A hora que a gente fala, por exemplo, em amigos, a gente está falando de uma proximidade muito maior de uma pessoa, portanto, que tem confiança, né? De uma pessoa da qual a gente pode realmente nos abrir sobre um determinado problema. Então, nesse caso, a vida líquida é essa vida que ela se torna muito mais virtual do que efetivamente a vida vivente que cada um de nós, obviamente, temos. Ela passa a ser sempre algo apenas virtual, algo que está apenas na tela aí de um computador. O outro exemplo que eu quero colocar para vocês é em relação à própria ideia do amor, que como Bauman também vai colocar,
é o amor líquido. É extremamente comum que dentro do século XXI as pessoas passam a ter ao longo de suas vidas uma série de parceiros, né? Ou uma série de parceiras. Mas dentro desse mundo globalizado, dentro dessa perspectiva da modernidade líquida, isso também acaba afetando as próprias relações amorosas. Por quê? As pessoas acabam trocando dos seus pares como se trocassem efetivamente de suas roupas. E aqui não há um sentido de moralidade na minha fala, mas sim da ideia do que é compartilhar um determinado momento com uma pessoa da qual a gente tenha carinho ou do qual a gente tenha o próprio amor. Para que exista amor, existe uma necessidade de uma maior convivência. E dentro da perspectiva do amor líquido, essa convivência, ela nunca chega, porque as relações terminam antes. E por último, a vida profissional líquida. Todos os profissionais, provavelmente o pai de vocês, ou mesmo eu, nós tivemos uma vida profissional, temos uma vida profissional de uma certa estabilidade dentro dos empregos. O que a gente começa a perceber agora é que essa estabilidade, ela não existe mais. A grande parte de jovens que entram dentro do mercado de trabalho, trabalham por alguns meses, no máximo 2 anos, e efetivamente acabam saindo, né? Eles não conseguem criar raízes efetivamente dentro das empresas, acreditando que essa dinâmica, de certo modo, pode acabar libertando, né, sobre a própria ideia de trabalho. Mas, ao mesmo tempo em que isso pode ser um sinal de uma determinada liberdade, eu também posso pensar que essa falta de raiz faz com que essa pessoa seja efetivamente uma pessoa que no futuro pode ser frustrada. E por que eu digo isso? Uma parte da nossa vida a gente faz os amigos geralmente dentro do nosso ambiente escolar e dentro do próprio ambiente acadêmico das faculdades. Em um outro momento da nossa vida, parte dos nossos amigos serão aquelas pessoas que trabalham conosco. Mas dentro dessa vida profissional no mundo líquido, a gente não consegue solidificar amizades dentro do mundo do trabalho. O que pode ser extremamente comum num determinado momento, ao chegar, né, à nossa velhice, pode ser aí, né, um certo problema para a pessoa olhar, portanto, para a sua trajetória de vida e perceber que tudo que ela fez, que foi muita coisa, ela não conseguiu criar raízes, ela não conseguiu criar algo sólido para si enquanto pessoa. Agora vamos para aquele exercício rápido para saber se você está prestando atenção na minha aula. E um outro ponto também importante dentro da modernidade líquida é pensar nas questões climáticas, né? É impossível hoje a gente fazer um projeto de vida que não leve em conta cuidados que a gente deva ter com o meio ambiente. Apesar disso ser uma pauta que está presente em grande parte dos meios de comunicação, ela só vai se tornar algo efetivo para todos nós a partir do momento que a gente colocar a preservação do meio ambiente como uma medida individual e não apenas através de medidas tomadas pelo Estado. E nesse sentido, cabe a você, né, enquanto pessoa, enquanto cidadão e alguém que obviamente está projetando algo para o futuro, passe a preservar realmente o meio ambiente. Algo que já é possível da gente ver é o impacto que isso tem causado no mundo, seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos e especialmente naqueles países mais pobres, né? As mudanças climáticas são uma realidade e os seus impactos, como eu coloquei agora para você, são extremamente visíveis e dolorosos para a sociedade. A nossa dica de filme é Demônios de Neon. Esse filme Demônios de Neon, ele trabalha com uma perspectiva bastante interessante, que é da indústria da moda. Como a indústria da moda, ela trabalha aspectos da fantasia de quem está inserido dela. E o que isso pode cobrar posteriormente para as pessoas que efetivamente trabalham nessa área. Afinal de contas,
o impacto social e especialmente o impacto psicológico das pessoas acaba sendo muito grande. São os efeitos colaterais que muitas vezes não vemos do mundo globalizado e do famoso mundo líquido moderno. Chegamos ao final de mais uma aula e agora a nossa frase de reflexão. O velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho. Zygmunt Bauman. Não esqueçam de consultar o nosso material de apoio com podcasts, filmes, livros, revistas e artigos para que você possa se aprofundar nesse assunto e que possa realizar um excelente projeto de vida. Até uma próxima.